Olá, boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para falarmos sobre o livro Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o livro Roteiro. Hoje, especificamente, estaremos falando sobre o capítulo 7, no aprimoramento, onde Emmanuel vai nos dar algumas diretrizes para o nosso aprimoramento na vida espiritual. E que possamos, nesta noite, Senhor, cerrando os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade, por mais esta semana, por mais este dia de aprendizado e reflexões. E que as reflexões lidas e comentadas na noite de hoje possam servir de base para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Assim, podemos entender, como diz Emmanuel, a desencarnação não nos modifica o campo íntimo, mas podemos aprender muito com as lições nos dadas pelos Espíritos. Que o Mestre Jesus e os benfeitores espirituais possam se fazer presente em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Então, queridos amigos e irmãos, estamos aqui hoje, eu, Ângelo Tesser, Paulo Marzanati, os dois aqui de Macatuba, a Jaqueline Araújo, de Itaí, a Dinorá, de Bariri, para trazermos para a reflexão, como eu disse, o capítulo 7 do livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Roteiro, e que possamos realmente, através dessa leitura, aprendermos um pouco do que Emmanuel nos passa. Vamos passar agora um pequeno vídeo com a leitura de todo o capítulo 7 no aprimoramento. No aprimoramento. No aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas que jazem longo tempo entorpecidas após a morte física, observemos ainda o quadro das mentes envolvidas intelectualmente, mas submersas nas demais vibrações decorrentes de compromissos escuros. Não permanecem no regime da inércia, em sono larval, entretanto, agitam-se nos desvarios da loucura. Criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias, por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso de suas paixões. Carregam consigo os dramas intensos de que se fizeram autoras. Encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, iniciando-se em maior ou menor porcentagem para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Atravessa os caminhos humanos, ganhando pouco e quase sempre perdendo muito dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. Encapsulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade encarcerada, qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações emitindo luz, que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem em que prevaleçam as forças e desejos que lhe são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões
inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Podendo alimentar-se por tempo indefinível das emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva, até que se reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmas. Desse modo, somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais. Suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas e criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles e grandes delinquentes reencetam a viagem do aprimoramento moral na esfera de provas terríveis, quais sejam as de enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. No extenso e abençoado viveiro de almas, que é o mundo, pouco a pouco, de século a século, de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente, para o próprio uso, o veículo acrisolado e divino, com que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Interessante essa parte, né, Paulo? Jaque, Dinorá, amigos que nos acompanham. A gente pensa, né, ou nós fomos ensinados, né, desde pequeninos, que nós vamos para o sono eterno, né? Desencarnamos e vamos para o sono eterno. Mas como a gente vê aqui, nessa narrativa de Emmanuel, não é bem assim. E no livro Cartas e Crônicas, pelo Espírito Irmão X, psicografia também de Francisco Xavier, no seu capítulo 1 ele nos fala sobre a lição das trevas. Ele nos fala que no Vale das Trevas delirava a legião de espíritos infelizes. Olha só. Densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Vale das Trevas delirava a legião de espíritos infelizes. Não permanecem no regime da inércia em sono larval, entretanto, agitam-se nos desvarios da loucura. E ele nos diz aqui, no Cartas e Crônica, rixas, obscenidades, doestos, baldões, planejam-se assaltos, maquinavam-se crimes. Tudo isso acontece também lá na vida espiritual por aqueles espíritos que não estão preparados, que ainda não atingiram um certo conhecimento, que ainda estão na ignorância, né, nas trevas. Me foge o nome dele completo, né? E ele me falou, eu vi uma palestra dele uma vez que ele disse o seguinte: muitos querem a pena de morte para os criminosos, né, aqueles criminosos violentos. Só que esquecemos que lá na espiritualidade eles vão agir a mesma coisa que eles agiam aqui. Só que nós não estaremos vendo, então eles vão estar aqui atrapalhando a nossa vida nesse planeta aqui de provas e expiações, e nós não vamos perceber, nós não vamos vê-los. Então não é isso que nós devemos fazer, nós devemos reeducá-los, para não chegar lá e continuar isso, né? Continua aqui no aprimoramento, carregam consigo os dramas intensos de que se fizeram autores. Aí então, quando ele fala planejavam assalto, maquinavam-se crimes, ou seja, companheiros rebelados, né? Todos esses espíritos lá na espiritualidade maior vão estar nessa situação. Porque às vezes a gente pensa, né, Jaque, Paulo, Dinorá, eu sou tão bonzinho aqui, né? Quando eu desencarnar, eu vou direto para o nosso lar. Vou direto, né? E nós esquecemos que nós temos que passar por uma outra portinha, que é a portinha do umbral, né? Todos nós vamos passar pela portinha do umbral. Todos nós não vamos sair daqui direto para o mundo feliz, não, né? Então ele continua aqui, Emmanuel, né, no aprimoramento.
Encarnada na Terra, a inteligência vive entre provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Então, eu e o Paulo costumamos dizer isso, né? Quando nós dizemos, nós, os encarnados, a carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca. É o espírito que não raciocinou direito. A carne, é matéria. Né? Agora, o espírito não. O espírito tem essa condição do raciocínio. Né? Então, quando ele está aqui encarnado na Terra, vive entre as provocações da esfera carnal. Agora, quer ver que legal? O lado diferente, quando um benfeitor espiritual chega lá na espiritualidade, né? Um espírito benfeitor penetrou a caverna, apaziguando e abençoando. Aqui passava um desaventurado, apartando-a da malta, de modo a entregá-lo mais tarde à equipe socorristas. Mais adiante aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de entidades em desvario. Então, olha só, foi só chegar um benfeitor espiritual que ele começou a mudar aquilo. Então, precisamos entender isso, né? Quando nós estamos desequilibrados e desequilibramos nossos sentimentos, nós mesmos vamos nos inclinar para algo ruim. Então, bons pensamentos, boas ações, boas atitudes, tanto aqui no plano carnal como no plano espiritual, só irá nos auxiliar. Como o Ângelo falou, nosso lar é o sonho de consumo da maioria de nós, né? O nosso lar. Mas a desencarnação não modifica o nosso campo. É importante a gente saber disso. Muitos pensam que a morte vai nos libertar dos conflitos, né? Que pela morte nós vamos atingir um estado de paz, de coisas, estados espíritos bons, né? De felicidade plena, coisa assim. Mas não é nada disso. Nós vamos tal como nós nos construímos aqui. Se eu procurei pacificar o meu coração, procurei construir essa paz dentro de mim, eu vou lá estar em paz. Se não, eu vou lá com os meus conflitos, né? Como o Raul Teixeira, viu, Ângelo? É o Raul Teixeira, eu também confundo com o outro. O Raul Teixeira disse, assisti uma coisa dele já faz muito tempo, alguma coisa assim, que a morte, muitos pensam que é uma libertação. Aí ele diz, é uma libertação para quem procurou se libertar desde aqui, né? Quem ficou excessivamente apegado às coisas terrenas, né? Não é uma libertação. Pelo contrário, com a ausência do corpo físico, a consciência parece que se amplia, né? Então você vai sentir mais nitidamente os teus conflitos, né? Então, essa ilusão que a morte vai nos libertar, vai nos dar alguma coisa boa, é uma ilusão mesmo, né? Se a gente viaja daqui para o outro lado do mundo, nós vamos levar conosco os nossos sentimentos, pensamentos, nossas preocupações, todos os nossos conflitos vão conosco, né? Tem até uma passagem assim, uma historinha assim. Uma pessoa estava na porta de uma cidade, no portal de uma cidade. Então chegou um viajante que estava se mudando de outro local para aquela cidade. E aí esse viajante perguntou para ele, né? Olha, como que é a cidade aqui? Como que são as pessoas? Aí o viajante respondeu assim, como que são as pessoas lá, na cidade de onde você está vindo? Aí ele disse, as pessoas eram cordiais, fiz muitos laços de amizade, tinha muitos amigos, o povo de lá era legal, né? Aí o que estava lá na entrada da cidade falou, então, aqui é igual, aqui você vai se sentir em casa. Daí veio uma outro viajante que estava se mudando de uma outra cidade, perguntou a mesma coisa, como é que é a cidade aqui? Ele disse, olha, como é que é a sua cidade lá? Eu não gostava não, as pessoas eram falsas, eram fingidas, eram soberbas, eu não me dava muito bem lá não. Aí ele disse, então aqui é a mesma coisa. Por quê?
mudamos de um local para o outro, viajamos por outro lado do mundo e continuamos os mesmos. E assim é com a morte, né? Ninguém vai chegar lá e vai para o nosso lar, né? Que é o nosso sonho de consumo, né? Então, o mundo espiritual, ele é exuberante, né? Tem coisas lindas, a gente lê nos livros, né? Mas para quem tem percepção para isso, né? Quem tem olhos de ver, vai conseguir enxergar as coisas bonitas que existem lá na pátria espiritual, né? O André Luiz e sua mãe. André Luiz ficou 8 anos lá nas trevas, né? Num umbral, e 8 anos com os seus conflitos, com as suas interrogações, né? Ele não conseguia, sua mãe sempre orava por ele, ele não conseguia sentir a presença de ninguém. Até um dia que ele deixou do lado o orgulho e, num gesto humilde, ele pediu por alguma coisa. E aí ele foi socorrido e foi para a colônia Nosso Lar, né? Então, nem a sua mãe, que ele era uma pessoa querida, que estava lá, ele conseguiu captar, registrar a presença, né? Então, as percepções para as coisas do mundo espiritual, elas são filtradas pelos recursos emocionais que dominam o pensamento de cada indivíduo. Onde está seu tesouro, aí vai estar seu coração, né? E a gente é assim, né? A gente não vê a beleza da lua, a beleza das estrelas. Por quê? Porque nós não temos tempo, nós estamos voltados para os interesses terrenos, né? Então, nós somos seres espirituais, não somos uma fumacinha, né? Também não somos abstrações, nós somos realidade. Então, o espírito, quando desencarna, vai sentir, dependendo do grau de evolução dele, vai sentir fome, dor, sede, raiva e tudo mais, né? Revolta. Enquanto que, se ele procurou se pacificar aqui, ele vai ter sentimentos mais nobres e vai conseguir enxergar as belezas de lá e os benfeitores espirituais que vão me socorro, né? Bom, eu vou passar a palavra para o Paulo, que o Paulo vai falar também do mundo de lá. Falar um pouquinho, realmente, destacar os 2 últimos parágrafos, né, desse capítulo 7, no aprimoramento, e Emmanuel traz para nós uma grande reflexão, que é um grande mal que aflige a humanidade, que é o suicídio, e que, infelizmente, tem crescido e muito. E, infelizmente, muito entre os jovens. E antes de abordar esses 2 parágrafos, né, convidar a todos para que realmente procure se envolver mais com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus próximos. Via de regra, normalmente o suicida dá indicações. Ele mostra essa tendência. E nós precisamos estar atentos para poder trabalhar para evitar que isso aconteça. Eu até dou como uma sugestão a leitura de Suicídio Inconsciente, do Edson Siqueira Ramos, porque não é aquela pesada, não é chocante, ela nos traz muito a consciência para que nós possamos entender que existe também esse chamado suicídio inconsciente. E Emmanuel destaca muito bem nesses 2 parágrafos. Começa nesse penúltimo parágrafo dizendo assim: suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas. E ele vai e fala sobre problemas de mutilações, de defeitos, de alcoólatras, afinidade, por isso que nós precisamos ter atenção nisso. Então, percepção, né, dessa tendência para o álcool, tendência para as drogas, né, qualquer tipo de vício que traga o mal físico, consequentemente, isso vai repercutir também no corpo perispiritual, como nós vimos no capítulo anterior. E esse mal que nós fazemos para o nosso perispírito, nós vamos ter que reparar, de uma forma ou de outra, conforme foi dito
tanto pela Dinorá quanto pelo Ângelo, através do nosso processo de reencarnação. E nesse último parágrafo, Emmanuel diz: no extenso e abençoado viveiro de almas, que é o mundo, pouco a pouco, né? Assim, aos pouquinhos, de século a século, de milênio a milênio, né? Usando variados corpos, né? E diversas posições no campo das formas. Então ele vem e nos diz que, aos poucos, ele faz uma analogia com séculos, com milênios, mas são encarnações. E nós não podemos perder essa maravilhosa oportunidade que nosso Pai nos dá, através da encarnação, para repararmos qualquer mal que nós possamos ter praticado para nós ou, né, que pratiquemos aos outros. Que possamos reparar. Então, que fiquemos alerta, principalmente nessa chamada desse penúltimo parágrafo desse capítulo 7, no aperfeiçoamento. Suicídio. Alertas o tempo todo. Ângelo? Pois é, Paulo. Nós, né, do grupo aqui do GED, né, não temos a pretensão de ninguém como viver, né? Não, nós não temos essa pretensão. Mas nós sugerimos, como o Paulo sugeriu, leia o livro Suicídio Inconsciente, do Edson. Sábado que passou agora, ele fez um programa na Rádio Emissora da Barra, né, pelo NEP V de Jesus, programa Momento Espírita, onde ele falou desse suicídio inconsciente. Também quem puder procurar no YouTube, procure para assistir. Aí nós vamos ver como é que nós nos maltratamos dia após dia, momento após momento. Então isso nós temos que procurar corrigir. E eu gostaria, Paulo, já que eu estou falando também do livro Cartas e Crônica, aqui nessa lição número 1, que é a lição das trevas, o irmão X, através do nosso querido Chico, nos faz uma recomendação. Ele fala assim para nós: espíritas, irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e ser. Então, quando Paulo diz que geralmente o suicida dá o sinal, nós precisamos começar a observar esse sinal para começar, através do nosso raciocínio, compreender e começar a servir mais este planeta de provas e expiações, que aqui nós estamos, para auxiliar a melhorar. Que cada um faça a sua parte nessa dura, mas não impossível missão. A Jaque. Bom, meus queridos, boa noite a todos. Que saudade, que bom estar aqui com vocês de novo. E ainda já pegando um tema como esse, né, do item 7, no aprimoramento, eu vou tentar ocupar os meus minutos, primeiro começando aí pelo que o Ângelo falou agora por último, e depois vou ver se eu consigo acompanhar o raciocínio dos outros companheiros aí, o Paulo, a Dinorá. Mas só aproveitando aqui, no dia 3 de novembro, aqui na nossa casa, no GBEM, no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, nós tivemos o encontro com o Edson, fazendo um mini seminário, porque ele veio nos trazer essa mensagem do livro num evangelho de quinta-feira, e o pessoal se interessou tanto que pediu para que a gente fizesse algo mais extenso, porque eles tinham gostado tanto e queriam mais informações. E eu falo assim, o gostar no sentido do interesse, do aprender, do entender, né, do autoconhecimento. E essa mensagem de hoje, eu ainda faço um parêntese no que o Paulo disse, para a gente observar esses sinais
no nosso meio familiar, porque a nossa família ela começa na palavra família, que é essa que a gente entende como célula primária na nossa vida, mas ela não deixa de ser família na casa espírita, ela não deixa de ser família no nosso trabalho, ela não deixa de ser família no nosso meio social. É a família universal que Jesus nos trouxe, né? Então, o estar atento é para todos os âmbitos que são colocados, né? Porque o sinal vem. Mas quando o Edson veio primeiro com esse evangelho e depois com esse mini seminário, que foi pouco, porque nós temos que continuar trabalhando, porque sempre tem muito mais a ser dito, esse propósito de despertar em cada um de nós esse orai e vigiai, não só o nosso comportamento, mas aqueles que estão próximos de nós, porque eu entendo que, como é colocado o suicídio, é aquele impacto do acontecimento, mas o suicídio inconsciente, todos nós fazemos parte. E quando vem essa mensagem do evangelho através desse estudo feito pelo Edson, a gente percebe que, como foi colocado aqui nessa mensagem da psicografia de Chico, que fala a respeito da bebida, que pode falar a respeito do cigarro, que pode falar a respeito das medicações, que pode falar a respeito da comida, não importa qual seja a fuga desse irmão ou de nós mesmos nesse caminho evolutivo, entrando em conflito com tudo que a gente já traz de outras e outras encarnações, porque, como disse o Paulo aqui no exemplo de centenas de milhares de anos, mas a gente sabe que o tempo é como um piscar de olhos quando a gente está aqui encarnados. A gente pensa que, nossa, vou viver 80, vou viver 90, vou viver 100 anos, como se fosse assim muito tempo. Mas a gente sabe que perto da eternidade é um estalar de dedos, um piscar de olhos. Mas o que me chamou mais atenção, gente, não sei até se vocês comungam dessa opinião comigo, é que quando a gente fala do alcoolismo, a gente fala de qualquer outro tipo de vício, vamos colocar assim, que vá deteriorando o nosso corpo físico, a gente já vai, como você disse da aula passada, que infelizmente eu não estava aqui, mas já estou estudando a respeito do perispírito, é o cuidado com os nossos pensamentos. É o cuidado com a nossa manutenção de equilíbrio espiritual com tudo que nos acontece no nosso dia a dia. É aí, o resto, eu falo o resto não no sentido de resto, mas no sentido de tentar colocar como uma forma de reflexão. O que vai nos levar à bebida, ou que vai nos levar à medicação, ou que vai nos levar à comida, ou que vai nos levar a outras formas de destruição física, já aconteceram lá através dos nossos pensamentos, que adoeceram e vieram para a parte física. Então, essa questão do suicídio inconsciente é algo para a gente tomar, como disse aí o nosso irmão Ângelo, a título de missão, já como sendo a missão mais forte dentro de cada um de nós. Porque nós estamos aqui vivendo essa experiência para que o nosso espírito, a cada instante, fique mais próximo desse caminhar com Jesus, não nos colocando na proporção, mas é isso que ele nos convida. Só que a gente, quando se coloca nesse papel de irmãos na caminhada de um planeta de prova e expiação para a regeneração, então a gente acha que há uma distância muito, muito grande desse aprimoramento, mas sempre a gente tem que dar o primeiro passo. Sempre a gente tem que iniciar esse processo. Tudo que o Ângelo iniciou falando, depois a Dinorá veio complementando e o Paulo focou nessa mensagem primordial a respeito do suicídio, é a nossa proposta de vigilância e de muita oração, porque a gente entende o tamanho da nossa fragilidade. Enquanto todo mundo, aí vocês três estavam aí querendo o nosso lar, eu humildemente estava querendo só o céu, casa espírita do umbral. Já estava bom para mim. Já estava bom para mim, porque eu já nem me atrevo a querer o nosso lar. Se eu conseguir ir para o céu, já está bom, gente. Por quê? Porque a gente entende o quanto nós nos desequilibramos,
O quanto um dia eu me lembro que eu falei no evangelho, eu falo que eu falei porque eu estava intuída, porque não era esse espírito imperfeito que vos fala, que não devia estar tendo uma fagulha de um espírito mais evoluído, que eu estava pensando assim a respeito da nossa caminhada evolutiva, e eu estava pensando, a gente chora por uma mensagem, às vezes agressiva, que nos mandam, porque nós não achamos que somos merecedores daquilo. Então nós estamos chorando pelo nosso orgulho, muitas vezes pelo nosso egoísmo. Que bênção vai ser quando a gente conseguir chorar por ver uma imagem de um irmão que sofre, ou por ter ouvidos para colocar-se no lugar daquele que te pede um minuto mais de paciência, um minuto mais de amor, um minuto mais de carinho. Hoje a mensagem que fala sobre o suicídio é uma autoavaliação do nosso auto-suicídio inconsciente. Quando a gente perde, e eu falo perde porque é uma forma de estar perdendo, a nossa energia para vibrarmos mais calma, compaixão, misericórdia, alegria, e a gente, numa simples palavra que ouvimos ou que lemos, nos desequilibramos ao ponto de iniciarmos esse processo de suicídio inconsciente. Então a mensagem de hoje, ela é além de tudo aquilo que todas as obras nos falam, porque a gente precisa se auto-ouvir daquilo que a gente fala. Quando, eu não me recordo agora se foi a Dinorá ou o Paulo, mas eu acredito que tenha sido o Ângelo, falando que nós não temos a pretensão de trazermos esse estudo aqui para nós e para os nossos irmãos, dessa transformação que a gente sabe que necessita acontecer na nossa vida do dia para a noite. Porque nós que estamos aqui estudando, colocando à frente esse projeto de amor e carinho sem nenhuma pretensão a não ser a de evoluir, a gente sabe o quanto nós somos diariamente testados, para que a gente prove verdadeiramente a fé que a gente fala, independente do nosso grau de evolução. Mas já que nós estamos aqui de uma forma humilde, de uma forma simples, buscando cada vez mais a união, porque somos todos um, de cada um trazer, através da sua experiência, do seu conhecimento, da sua forma de entender o evangelho e as mensagens que nos são trazidas, e mais do que isso, da energia que emana de cada um de nós quando nós estamos aqui, nós já estamos iniciando, Ângela, esse processo de missão da transformação. Orando e vigiando conosco, com toda certeza, tudo que está ao nosso redor, em especial a nossa família, que é a nossa essência maior, que verdadeiramente é a nossa vida, porque a gente recebe tanto, tanto, tanto. Só que a gente ainda, como disse, acho que foi a Dinorá, a gente não para observar. A gente não para observar, tudo acaba caindo no óbvio, no automático, em tudo. E não é só a natureza que a gente não observa as coisas que a gente tem dentro do nosso lar. E que não são as coisas materiais, não, mas que às vezes são coisas que podem ser especificadas como sendo matéria, mas que naquela matéria tem uma dose muito grande espiritual, de carinho, de respeito, de comunhão e de união. Então que a gente possa, na noite de hoje, fazer um pacto de amor aqui. Todos nós que estamos aqui, do GED, com os nossos irmãos que vão nos ouvir depois ou agora, da gente assumir essa missão de salvar vidas, a começar pela nossa. Porque esse, para mim, é o contrário do suicídio, seja ele consciente ou inconsciente. Eu ainda nem colocaria consciente ou inconsciente. Eu colocaria como momentos que nós permitimos nos desconectar com o divino, para termos esses desequilíbrios que nos levam a esse caminho. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, vocês me desculpem. Aí com você, Ângelo, Paulo, Dinorá, a palavra está aberta. Paulo, eu gostaria apenas de me despedir desse momento de reflexão nosso, para todos, sobre o livro Roteiro, né? Deixando uma frase que também é um livro de Emmanuel,
Psicografia de Francisco Xavier, é o nome de um livro. A frase é a seguinte: pensamento é vida. Paz e luz para todos. Dinorá, mensagem final? Não, vocês encerraram aí com chave de ouro. Chave de ouro. Estou ainda refletindo sobre as palavras as últimas palavras aí da Jaque. Perfeito, Gratidão. perfeito. Só gratidão, gratidão a tudo e a todos. Jaque, quer deixar a mensagem final, Jaque? Eu quero. Eu falo que se eu passasse a minha vida inteira agradecendo, ainda seria pouco, ouvindo a palavra aí da Dinorá, porque eu sempre falo muito gratidão. Mas hoje, além da gratidão que a Dinorá já deixou, eu queria vibrar muita vida em todas as esferas, nas esferas como nós que aqui estamos encarnados, e nas esferas dos nossos irmãos desencarnados, que eu tenho plena certeza que quando eles nos ouvem, ou quando eles nos sentem, a vontade é de estar aqui, aguardando a oportunidade de vivenciarem novamente a experiência de um corpo físico. E nós que estamos aqui, vibrarmos vida, para quando nós retornarmos à pátria espiritual, que a gente sabe que é esse o nosso caminho, a nossa verdadeira proposta, levando toda essa carga de aprendizado, a gente também permaneça nessa força e nessa vida de continuar buscando a nossa perfeição. Então hoje eu quero vibrar muita vida para as pessoas que em alguns momentos se sentem sozinhas, se sentem abandonadas, e eu vibro sorrindo mesmo, porque a gente nunca está sozinho, a gente sempre está cercado de muita luz, muita paz e muita alegria. Então que hoje fique emanado aqui a minha mensagem de vida a todo mundo. Gratidão. Gratidão a todos, né, Ângelo? Dinorá, Jaque, e a minha também é... Nós, infelizmente, às vezes temos uma tendência de dar mais valor para o espinho do que para a rosa. Nós, de via de regra, a gente vê realmente a beleza na rosa, mas às vezes a gente dá um certo valor para o espinho que nós não deveríamos. Deveríamos, como vocês todos falarem nessa mensagem final da Jaque, né, agradecer todos os momentos. Nosso Pai nos ama tanto que nos dá todas as oportunidades. Por isso que nós estamos num processo de aprimoramento. Paz e a luz do Mestre Jesus sempre presente. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras